Então agora a gente acabou de ver como é que a gente constrói o gráfico, né, bem bonitinho, corretinho lá, né, do diagrama de espécies de um ácido fraco monoprótico, né, faz no Excel lá, que é bem mais fácil. Mas agora eu vou mostrar para vocês que é possível a gente fazer um rascunho daquele gráfico, tá? Eu até peguei aqui seria, vamos dizer assim, eu fazendo um rascunho usando uma régua, né? A pessoa pegou um papel, pegou uma reguinha, traçou as divisões aqui, mas depois do vídeo aqui, depois no próximo eu até vou fazer um do zero mesmo, né? Não partindo de uma coisa bonitinha que nem essa aqui, né? Mas digamos que alguém seja mais caprichoso e vai querer traçar com a reguinha assim as diferentes valores do grau de ionização, né? De 0 até 1 e depois os espaços bem bonitinhos aqui de 0 até 14 na escala de pH, tá? Se a gente fizesse isso com a reguinha bonitinha, o que falta fazer aqui para fazer o que eu chamo de um rascunho do gráfico do diagrama da espécie, né? É simplesmente a gente escolher a única coordenada em que não precisa fazer cálculo nenhum, que é a coordenada de eu olhar na escala de pH qual é o valor do pKa do ácido benzoico. E o pKa do ácido benzoico era 4,2, lembram? Então, onde é que está 4,2 aqui? Ó? Então, eu vou traçar uma linha aqui em cinza. Em cinza, ó. Vai ser bem aqui, ó. 4,2, mais ou menos vai dar aqui, né? E eu estou fazendo a mão livre aqui, ó. Por isso que não vai ficar legal, mas vai bem rascunho mesmo. Não estou traçando uma reta. Até podia, mas eu não seria fazendo papel mesmo, né? Depois eu vou fazer a mão livre tudo. E aqui, 0,5 vem aqui. Então, eu traço uma linha entre 0,5 e 4,2. Aqui eu vou ter um ponto. Vamos fazer um ponto grandão aqui, verde, né? Tem esse ponto aqui, ó. Então, as duas curvas, elas vão se cruzar. A curva do ácido protonado com a curva do ácido desprotonado, elas vão se cruzar por esse ponto. Antes desse ponto, qual dos dois que predomina? Essa é a segunda informação que vocês têm para conseguir fazer esse gráfico. E isso tem que ser bem claro na cabeça de vocês. Antes do ponto, quanto mais para o lado ácido, mais predomina o ácido que não perdeu seu íon H+. Então, agora eu vou fazer a curva do ácido protonado. Então, eu vou pegar um azulzinho assim. Se eu não me engano, lá no material eu deixei em azul a curva do ácido protonado, né? Tá aqui. Se eu não me engano, não, né? Tá aqui, né? A legenda aqui tá azul. Então, eu vou iniciar sempre num valor máximo do ácido protonado. E ele vem no valor máximo. E quando eu começar a chegar perto do ponto verde, aí eu começo a diminuir a quantidade dele, de modo que eu passe por esse ponto verde aqui. E aí isso vem em direção lá e começa, aí vem e vai até o fim, entenderam? É mais ou menos isso aqui que eu acabei de fazer. Isso aqui eu estou me referindo à quantidade de ácido protonado, certo? O H. E como que se comporta a quantidade do ácido que perdeu seu íon H+. Então eu vou escrever de vermelho aqui. Ele começa na região ácida, antes desse ponto, ele começa no valor praticamente zero. Tem um mínimo dele, né? E à medida que eu vou chegar perto do ponto, aí eu começo a aumentar esse valor. Ó. Eu vou aumentando, passo pelo ponto da intersecção, e aí ele vai aumentando e depois ele atinge um valor máximo e depois ele vai embora no valor máximo, certo? E aqui eu acabei de dizer como é que se comporta a espécie DA-, certo? Beleza? Então tá feito o meu gráfico. Esse aqui seria o rascunho do gráfico, entenderam, pessoal? Vejam que é muito parecido com o gráfico original, né? O gráfico original, claro, tá perfeito, né? Aqui tá perfeito, tá pegando até os valores numéricos lá. Mas eu posso fazer simplesmente um rascunho do gráfico e ser útil para mim. Por exemplo, eu posso, lá na prova, por exemplo, eu posso perguntar para vocês qual espécie do ácido benzoico predomina em pH 7, por exemplo. Tu só com um rascunho desses, não precisa pegar o Excel para ver que em pH 7 predomina o ácido desprotonado. Só no rascunho aqui tu já consegue perceber, ó. Em pH 7, aqui, ó, em pH 7 qual das espécies predomina? Aí tu olha aqui, ó, predomina essa aqui, ó, tá dando 1 aqui, ó, tá vendo? O 1 é 100%, né? Então a gente tem 100% da espécie desse jeito aqui e praticamente nada. Olha aqui quanto que tem da espécie protonada, praticamente nada. Nós estamos 0% dela, tá entendendo? E agora eu vou mostrar para vocês que aqui eu escolhi fazer desse jeito, né? Mas eu vou mostrar assim, ó, é que certamente vocês vão fazer melhor do que eu, porque eu tô desenhando aqui com um mouse do notebook, sabe? Não é a mesma coisa. Se eu tivesse aquelas canetinhas assim que funcionam como mouse,
Até acho que eu faria melhor. Mas vamos lá, eu vou tentar fazer um do zero mesmo, ó. Eu vou traçar uma linha aqui. Não, parei. Não vou ser tão grosso assim. Aqui, tá? Eu vou traçar uma linha aqui, que vai ser os valores de alfa. Aqui nessa linha, a metade dela é o valor 0,5. E aqui o valor é 1, né? E aqui o valor é 0. E aqui eu vou traçar uma linha que são os valores de pH. Tá? Então aqui eu tenho pH, vamos fazer assim, ó, pH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bem, se isso aqui não é rascunho, eu não sei o que que é, né? Ó, então eu até vou fechar um quadrado para ficar mais bonitinho o diagrama da espécie aqui. Vou fechar um quadrado assim. E aqui é a escala do pH. Ah, eu não vou digitar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou digitar os pontos principais aqui. Aqui é o 7, tá? Aqui é o 0 também. Aqui é o 14, né? É bem ruim de digitar. De escrever, aliás, digitar não, né? Tá escrevendo. E aí o pKa do ácido benzoico era 4,2, né? Onde é que está o 4 aqui? Esse aqui é o pH1, pH2, pH3, pH4. pH4 está aqui, ó. E o pH5 está aqui, ó. Né? Então agora eu vou traçar uma linha reta. Vamos colocar em cinza aqui, ó. Eu vou traçar uma linha reta entre o 4,2, que é aqui, né? Faço um rascunho mesmo, uma linha retinha aqui. E o valor 0,5, a metade da escala aqui, ó. Onde eu tiver intersecção aqui, eu vou fazer uma bola. Essa bola aqui, ó, é a intersecção das duas curvas, certo? E essa intersecção das duas curvas, a primeira curva, que é o ácido protonado, ele inicia no valor máximo. Vamos deixar mais grosso aqui. Ó, eu inicio no valor máximo do ácido protonado, e quando eu começar a chegar perto do pontinho verde, eu vou diminuindo a quantidade e depois ele vem e vai no valor mínimo até o final. Até a escala de pH 14, eu tenho praticamente nada da espécie, e aqui eu estou me referindo à quantidade do ácido protonado, entenderam? É o HA, é o ácido que não perdeu seu íon H+. E como é que se comporta a espécie do ácido que perdeu o íon H+. Antes do ponto, na região ácida, a gente praticamente não tem ela. À medida que a gente começa a chegar perto da pontinho verde, vai começar a aumentar a quantidade dela. E aí vai aumentando, 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 depois atinge no valor máximo e vai embora. Sempre no valor máximo, vai até o final do pH. Lembrando que a escala de pH, isso aqui é uma janela na escala de pH, né, pessoal? Existe pH menos que 0, é óbvio, e existe pH mais que 14. Isso aqui é uma janela de pH, tá? Inclusive, só é útil usar a informação de pH quando a gente está dentro dessa janela. Se a gente sair para menos que 0 e mais que 14, é melhor nem usar mais a escala de pH, entendeu? Aí, então, é por isso que, como é que eu vou dizer? É bem isso, não é que não existe pH menos que 0 e nem exista pH mais que 14, mas se tu tá falando em pH menos que 0 e pH mais que 14, é melhor não usar mais a escala de pH. Fala da concentração dos íons H+, ou de OH-, entendeu? Aí tu já não esquece pH, fala em concentração então, tá? Porque nunca tu vai publicar um artigo e vai dizer que tu faz pH menos 2, entendeu? Não. Por exemplo, assim, ó, solução 1 molar de ácido clorídrico, o pH é menos 1, entendeu? 1 molar é pH menos 1, mas tu não vai... preparei solução em pH menos 1, não. Então não usa a escala de pH, fala que a concentração do ácido clorídrico era 1 molar, tá? Então aqui eu vou destacar lá em cima, né, que aqui, então, aqui eu estou me referindo à espécie do ácido desprotonado. Então, pessoal, acho que eu acabei meu gráfico aqui. Ó, esse aqui é o gráfico do diagrama da espécie para a molécula de ácido benzoico. Eu tracei o ponto, aquele que é o ponto de intersecção, né, que é esse ponto que eu fiz, eu destaquei em verde aqui.
E antes do ponto predomina a espécie protonada, depois do ponto predomina a espécie protonada. Se lá na prova eu perguntasse para vocês qual é a espécie que predomina em pH 2, aí tu vai ver aqui, ó, pH1, pH2. Ah, pH2, nessa linha aqui, qual é a espécie que predomina? Predomina a espécie HA. E se eu perguntasse qual é a espécie do ácido que predomina em pH 9, ó, pH 7, 8, 9, pH 9 está aqui. Aí tu vai olhar lá, predomina quem? Predomina a espécie HA, entenderam? Então, tu só com um gráfico, por mais garrancho até que tu tenha, tipo o meu aqui, eu tenho certeza que vocês no papel vocês vão fazer mais bonito que o meu. Porque é difícil fazer, desenhar a mão livre, assim, desenhar com esse, só com o dedo no mouse aqui, né? Certamente vocês vão fazer até um gráfico mais caprichado que esse meu aqui, ó. Mas mesmo que por mais garrancho que ficou o meu gráfico aqui, já dá para ver, já dá para tirar as conclusões de qual espécie predomina em determinado valor da pH, entenderam? Então não fiquem assim achando, nossa, mas é difícil, eu sempre vou ter que pegar um Excel e fazer. Não, eu estou ensinando no Excel porque primeiro eu ensinei isso aqui desse jeito aqui, né? Ensinei como se deduz as equações matemáticas. Depois eu mostrei para vocês que é bem tranquilo fazer isso no Excel e fazer um gráfico bem bonito, né? Talvez depois algum vai estudar mestrado, sei lá o que, lá, vá mais adiante aí no curso e vai precisar disso aqui lá no seu material, né? Fazer esse tipo de coisa lá. Então agora vocês já sabem. Mas se a questão é responder uma simples pergunta de qual espécie predomina em determinado valor de pH, né? Eu tenho um ácido monoprótico. E qual espécie do ácido predomina em tal pH? É bem tranquilo fazer só esse gráfico aqui. E vejam que eu construí esse gráfico aí com duas informações só. A informação de como traçar o ponto da intersecção entre as curvas e saber, né? Porque eu vejo que tem gente que até acha fácil traçar esse ponto verde. Só que aí a pessoa não sabe se aqui antes ela bota o ácido desprotonado e depois do protonado, entenderam? Então tem que saber isso também. Sempre, que para mim é uma região óbvia. Vamos até mexer no meu desenho aqui, eu vou fazer um marco divisório aqui, ó, pH 7, ó. Vou fazer um marco divisório no meu desenho aqui, ó. Essa linha roxa aqui, ó. E aí eu vou fazer o seguinte, vamos deixar um escrito maiorzão, bem grosso aqui. Nessa região aqui, daqui para cá, tá? Quem que predomina na solução? A gente tem um predomínio de H+, nos Becker. E dessa linha para cá, o que que predomina nos Beckerzinho lá? Porque eu falei que eram 14 Becker, né? Predomina quem? Predomina OH-, entenderam? Que o pH já começa com alcalino. Bem na linha, eles são iguais. Mas da linha para cá, predomina esse cara aqui. E da linha para cá, predomina esse cara aqui. Então é aquele esquema. Se tu tá na dúvida, pensa pela lógica. O ácido já é um ácido fraco. Se ele tem dificuldade de perder seu íon H+, e tu joga ele num ambiente rico em H+, daí que ele não perde. Sabe? Tu tem o cara, teu amigo, aquele que ele é meio mão de vaca. Ele nunca bota o dinheiro ali. Ele fica se amorcegando ali e não bota o dinheiro nunca, né? E tu pega esse cara aí e larga num convívio com um monte de gente que é totalmente mão aberta, né? Ah, vou tomar uma Coca-Cola no bar ali. Ei, todo mundo chega, não, eu pago, eu pago, eu pago. Esse cara aqui ele não paga, entendeu? Ele tem a dificuldade de largar o dinheiro. E tu larga ele num ambiente onde todo mundo larga o dinheiro fácil, daí que ele não larga o dinheiro. Só que se tu pegar esse cara aqui e largar num ambiente onde ninguém larga o dinheiro, aí uma hora ele vai ter que largar, entendeu? Aí ele vai perder o H+ dele, entendeu? Aí ele vai virar... É isso. Não sei se meu exemplo maluco aí ajuda ou não, né? Acho que sim, porque tem lógica, é isso mesmo. Pegar um camarada que nunca, não abre a mão nunca para pagar uma coisa, e ele convive com um monte de gente que é mão aberta, ou seja, tem um excesso de gente que disponibiliza dinheiro lá, né? Aí que ele não larga o dinheiro dele. Agora, se não tiver esse excesso de gente largando dinheiro, pelo contrário, tem um monte de gente que nunca larga o dinheiro, aí ele vai ter que largar o dinheiro dele para pagar. Entenderam? Então, é isso. Finalizo esse vídeo aqui e agora no nosso próximo vídeo a gente volta para estudar essas mesmas coisas. Digamos assim, não tem mais novidade, né? Mas a gente vai estudar essas mesmas coisas para ácidos que não são monopróticos, tá? Então, eu vou fazer um exemplo com um ácido diprótico e depois um triprótico, tá? Mas, digamos assim, as novidades acabaram. É só nós aplicar esse conhecimento aqui para ácidos diferentes, tá? Então, eu encerro o vídeo aqui.